Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Araújo e vamos para mais uma videoaula de História. Na aula de hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 4 do nosso livro didático, O Renascimento Científico e Cultural. O conteúdo encontra-se nas páginas 72 e 73 do nosso livro didático e vamos começar. Na aula de hoje eu falarei para vocês um pouco sobre o que é o Renascimento, de forma breve, e sobre um dos principais nomes do Renascimento, que é o Leonardo da Vinci. Questões relacionadas às mudanças que o Renascimento trouxe ficarão para a nossa próxima aula. Então, vamos lá. O que vai ser o Renascimento? O Renascimento científico e cultural será uma das grandes mudanças que a Europa vem passando desde o fim da Idade Média. E ele, junto com a formação dos estados nacionais, as grandes navegações e o renascimento comercial e urbano, serão parte das grandes mudanças que ocorrem na Europa na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E o que vai ser o Renascimento? O Renascimento será uma mudança ocorrida nas artes, na cultura e na forma de se buscar conhecimento durante o fim da Idade Média. O nome Renascimento será dado pelos próprios renascentistas, a fim de perceber essa fase pela qual eles estavam passando como um renascimento da cultura, o renascimento da cultura clássica, da cultura da antiguidade, grega e romana, tanto que eles vão ignorar a Idade Média, a chamando de Idade das Trevas, pois para eles a Idade Média foi um período de estagnação e de pausa, onde a cultura ela parou de ser produzida. Mas isso é uma forma preconceituosa de se referir à Idade Média, porque mesmo com todas as questões, o domínio da igreja sobre o conhecimento e sobre a cultura deste período, ele foi sim um período de grandes progressos. Então vamos lá. O Leonardo da Vinci, ele vai ser um dos principais nomes do Renascimento. Estudar a vida de pessoas como Leonardo da Vinci é importante quando estudamos o Renascimento, para que possamos entender como era o padrão do homem renascentista e também para que possamos compreender as novas formas que os homens deste período vão procurar para se obter conhecimento. Por exemplo, na Idade Média, tudo era explicado pela fé e pela igreja. E a partir desse momento, os estudiosos eles vão procurar saber como realmente os fenômenos acontecem. Vão tentar entender os seres humanos, como funciona o corpo humano e também muita coisa a respeito dos fenômenos naturais. E pessoas como o Leonardo da Vinci serão grandes nomes do período renascentista, porque, além de ser um grande nome das artes, ele também terá conhecimentos matemáticos, astronômicos, sobre a física, a química, a arquitetura, anatomia humana, e tudo isso vai mostrar como deveria ser o homem renascentista. Ele deveria ser uma pessoa que domina diferentes áreas do conhecimento para aperfeiçoar tudo aquilo que ele fazia. Então agora vamos falar sobre o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nasceu em 1452. Era filho de uma mendiga e um escrivão muito respeitado da elite de Florença, na Itália. Ele foi criado pelo pai, e o pai ele pôde notar o quanto ele era diferente com relação ao conhecimento. Sendo assim, ele proporcionou a ele melhorar ainda mais essa sua forma de enxergar o mundo. Leonardo da Vinci pensava que os olhos eram a maior forma de conhecimento do ser humano, tanto que para ele a mais alta escala da arte é a pintura. Leonardo da Vinci vai trazer para suas formas de conhecimento e sua arte tudo o que ele observava
a questão da atmosfera, questões que envolvem a pintura, sombreados, distâncias, tudo isso que vai ajudar a inovar nas suas artes, vai dar uma noção de profundidade. Outra coisa também que o Leonardo da Vinci vai estudar para tornar suas artes ainda mais realistas será a anatomia humana. Além de se preocupar com as proporções do corpo humano, com o que se tem no corpo humano, ele também vai querer saber a respeito do funcionamento do corpo humano. Além de saber como são os músculos do braço, ele quer saber como funcionam, como se mexem os dedos. Ele vai querer saber como se faz o sorriso. Então, suas anotações de anatomia, elas vai ter muitas coisas a respeito do funcionamento do corpo humano, como, por exemplo, a criança no útero. Lembrando que suas anotações, elas além de terem escritos, terão muitos desenhos feitos por ele. O período renascentista vai ser um período onde se terá grandes inovações tecnológicas, surgindo então profissões que estarão ligadas à história de vida do Leonardo da Vinci, como a de arquiteto e engenheiro civil. Por ele ter muitos conhecimentos matemáticos e ser bastante criativo, ele vai servir à nobreza italiana durante anos, principalmente em suas construções, né? As construções elas foram essenciais nesse período devido ao grande medo de invasões que a nobreza e a burguesia tinham. Sendo assim, o Leonardo da Vinci ele vai ser alguém que vai pensar muito à frente do seu tempo, tanto que vai se ter uma ideia de que com a ciência, o homem pode entender o mundo. Com a tecnologia, ele pode dominá-lo. Então, ele vai entrar bastante nessa ideia. Tanto que ele vai pensar ideias de objetos que possam permitir ao homem voar ou até viver embaixo d'água. Ideias essas que só se tornarão realidade nos séculos 19 e 20, quando serão inventados os aviões e os submarinos. Leonardo da Vinci é muito conhecido principalmente no ramo das artes, devido às suas grandes obras como Mona Lisa, A Última Ceia, Anunciação. E ainda é muito importante entendermos pessoas como Leonardo da Vinci, como ele pensava à frente da época em que ele vivia, como ele fazia o padrão do homem renascentista como alguém que dominava diferentes áreas do conhecimento, se tornando assim alguém conhecido até os dias atuais. E para hoje é isso, mas eu quero pedir a vocês que leiam o conteúdo das páginas 74, 75, 76 e 77, referentes ao processo transformador do Renascimento, as mudanças trazidas pelo Renascimento, que será o conteúdo da nossa próxima aula. E por hoje é só. Tchau!